Médio tem um fundo aí diferente, ó. Tô, meu amor, porque eu tô Me aqui em embarcou, casa Ale. preparando o lanche, então eu não quero que ninguém veja meus fundos. Olha eu falando meus Ah, fundos para na com gravação. isso, ver seus Aí eu fundos. Já também. começamos aqui. A ler, né? Hoje é o terceiro dia, né? Da leitura da Saga da Louca. Então, vou fazer minha audiodescrição. Tainara Lima na voz. Sou mulher preta de pele parda. Tô aqui de cabelo jogado de lado, na altura do queixo. Tô sentada numa poltrona com encosto marrom. Eu tô com colar assim prata com umas voltas que parecem ondas, com uma camisetinha cinza de alcinha fina. Estou com anéis pratas nos dedos. Atrás de mim eu tenho uma cortina branca, um espelho, uma flor e uma porta branca. Aline na voz, eu tô de cabelo curto, preto e azul, uma flor roxa que parece preta na lateral do meu cabelo, óculos quadrado vinho, sou uma mulher branca, do olho verde, batom vermelho, vestido de oncinha, e estou com um colar com uma pedra meio amarronzada e um outro colarzinho mais fininho, coladinho no pescoço, de várias pedrinhas também, no mesmo tom. Eu sou Márcia Paz, uma mulher branca, de cabelo longo castanho. Estou com uma blusa preta com os riscos verde e laranja. Atrás de mim, uma estante de madeira, com alguns livros e com dois quadros e um fundo cinza à parede. Amiga, eu anotei na página 35, no Gênero. Isso. E a Ale, você vai fazer, Ale, seu áudio? Você que está direto Vou das sim, Arábias? vou sim. Eu sou uma mulher negra. Eu tô hoje com meu cabelo amarrado assim no estilo africano, não sei, talvez sim, talvez não, né? Para valorizar um pouquinho os meus cachos, as minhas raízes, né? Dizer realmente quem eu sou. Então, eu tô com meu cabelo assim diferente. Tô com um fundo aqui feito pelo inteligência artificial, né, das Arábia, mas tô de... O que é isso aqui, Jesus? Tô de avental, um avental vinho, porque eu tô aqui preparando um lanche para minha família. Tô com uma blusa azul marinho, bordadinha com umas florzinhas. Não estou com maquiagem, estou transpirando muito e tô com um batonzinho pequenininho. A gente vai ler na página 35, só para mostrar que é no capítulo A Guerra contra os Cavaleiros do Zodíaco. E aí, é, eu vou ler e aí vocês podem ir me interrompendo na medida de que sentir. Então vamos lá. Gênia, na época. Ah, e outra, quem não assistiu, né, anterior, a gente tem já gravado, né, os capítulos anteriores em algum lugar aqui. A gente está colocando no YouTube do Reflorestar e tem no YouTube também da Saga da Louca, né? Então vamos lá. Gênia, na época, embora eu concordasse, eu não tinha muita noção. Até porque eu estava imersa em várias guerras. Mas hoje, quando lembro, preciso admitir, sou eu que atraio essas tretas todas. Fato é que eu amo um caos. Eu não me aguento. Feita preta de neve, eu não resisto a uma maçã. Aceito que preciso mudar tanto quanto aceito que isso será um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Admito que não posso ver uma bruxa vindo que meus olhos brilham. Ela vem tentando, de forma fracassada, parecer uma boa senhora, me oferecendo uma maçã. E eu só observando. Eu sei que ela está envenenada. No fundo, a gente sabe que aquela senhora não é tão indefesa e necessitada assim. Ela está nessa terra há muito mais tempo que nós. Além disso, ela deixa pistas. Mas eu mordo.
Desafiando a minha mente, o meu corpo, me contorço com os efeitos do veneno, como quem está sendo engolida por uma cobra. Como quem, com o tempo, encontrou prazer na tortura e no sabor do veneno. Penso dentro do pensamento. Será que isso não vai ter fim nunca? Eu devo ter feito muita merda na outra vida para ter escolhido uma missão dessas. Provavelmente estou fazendo merda há umas 3 encarnações, e só agora que me dei conta. Eu quero só fazer um adendo, nessa coisa da referência da Preta de Neve, né? No conto original dos irmãos Grimm, porque o que a gente tem hoje da Branca de Neve é uma releitura da Disney daquilo que eram os contos originais. Na linha junguiana, a gente trabalha muito os contos, porque a gente acredita que a produção de símbolo é também um instinto. Naturalmente, o ser humano, ele produz cultura. E aí, ao longo dos anos, dos séculos, a gente vê que produzem histórias. E o que essas histórias dizem sobre o imaginário? E aí, a Branca de Neve, ela é uma história que relata um pouco da questão do complexo materno, né? E no conto original, ela não era a madrasta, ela era a mãe, propriamente dita, que pede para o marido que deseja comer o coração da filha. E é muito interessante como, às vezes, as pessoas, a gente gosta de certas histórias, certos contos de fadas, e por quê, né? E no conto original, ela fala, eu desejo ter uma filha branca como a neve, preta como o ébano e vermelha como sangue. Ela não fala a cor da pele da menina, mas ela fala que ela deseja uma menina com essas 3 cores. E aí, quando a gente estuda, a gente fala, tá, até por uma questão, às vezes, do conto, por ser dos nórdicos, a gente imagina que a pele é branca, mas ela fala que ela quer com essas 3 cores, mas ela não fala que a cor da pele é branca, né? E Maria não é branca. E no conto original é isso, né? Eles deram uma suavizada, mas é a mãe. E tem várias versões, né? Essa mãe que persegue e deseja o coração da própria filha, né? Definitivamente a culpa é toda minha. Não posso falar por todo mundo, mas acredito que muitas pessoas passam pela fase de questionar o passado e usar até recursos terapêuticos e hipnóticos para entender os dilemas familiares que nutrem certos karmas. Posso dizer que passei quase toda a minha vida dando voltas em volta do mesmo ponto, até que tive um encontro verdadeiro com uma maravilhosa e sábia senhora, a autorresponsabilização. Com ela, você poderá desfrutar da delícia e do pesar que é não dar tanto poder assim ao outro, não importa quem este outro seja. Tudo que eu vivo é de minha exclusiva responsabilidade, meus méritos e os meus pesares. Repita esse mantra 3 vezes ao dia por 21 dias e a senhora autorresponsabilização aparecerá miraculosamente na sua frente. E assim todos os seus problemas acabarão. Óbvio que não. Não existe mágica. Tem que gostar do processo e do caminho, que, aliás, se bem vivido, tende a ser longo. Demora para a gente sacar que está correndo e com pressa para chegar no abismo. Ainda bem que eu saquei a tempo, graças a Deus. Amiga, você pode falar um pouco dessa coisa do porquê do 21 dias? Porque eu vejo muito isso, assim, dessas coisas assim, faça 21 dias disso, 21 dias... Por que desse 21? Porque não é a primeira vez que eu vejo o 21, mas assim, eu não sei por quê. Teoricamente, assim, existem estudos que comprovam que o tempo que você precisa para desenvolver um hábito e para que o cérebro ele use menos energia para processar uma informação são de 21 dias. Então, você repete aquilo 21 dias, no mesmo horário, da mesma forma, é igual, tipo, dirigir, né? A gente começa nos primeiros dias e fala, embreagem, cinto, passa a primeira, você fala, meu Deus, isso é muito difícil, até você repetir, e aí o 21 vem desse lugar, por isso que
Tudo fala, faça por 21 dias, porque assim, acredita-se que é o tempo mínimo, a partir daí o seu cérebro grava. Agora, é muito louco, porque ano passado, em novembro, eu tive um sonho que alguém me mostrava um mapa de 21 dias, que foi na época que a gente estava com aquela rolê da massinha, e era exatamente assim, a pessoa me mostrava e falava assim, olha, isso aqui é um guia de 21 dias, e ali eu entendi que eu precisava me desobrigar por 21 dias, e brincar por 21 dias, próximo de quando eu tive uma crise. Então, é muito louco. Eu, pelo menos, às vezes, eu tenho essas coisas. E eu falei, olha que interessante, né? Eu tive o sonho. E aí eu me dispus. Que foi quando eu estava naquela coisa do superego, lembra? Mas é isso. Se você jogar, você vai ver que tem vínculo com isso. Porque igual antibiótico, né, também, essa coisa dos 7 dias, né, e aí tem várias tradições também que vão falando assim, né, dessa coisa de 7 dias, então 21 também tem essa, entendi. É. E é muito interessante assim, né? Quando eu leio hoje, tipo, a questão da maturidade do personagem, né? Que está escrevendo a própria história, que nunca escreveu isso antes. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, para mim, agora que eu estou revisando e vou publicar novamente de forma independente, é deixar a personagem com a consciência que ela tinha naquele momento, né? E a Aline que escreve, às vezes você olha e fala, nossa, mas hoje, mas nem que esse personagem seja você mesmo, né? Seja você mesmo. Então, assim, para aí você respeitar o próximo processo, né? Então, numa próxima publicação, você já fala de um outro lugar, mas naquele lugar, naquela data, era aquele nível de consciência, isso é difícil, né? Esse tempo foi no dia Só um 28 pouquinho, de... só um pouquinho. Claro, Volta um pouquinho nessa numeração que você falou. nos 21 dias? No texto onde fala que a Tá. Aline chamou atenção para aquele pedacinho. Tudo que eu vivo é de minha exclusiva responsabilidade, meus méritos e meus pesares. Repita esse mantra 3 vezes ao dia e por 31 dias, por 21 dias, e a senhora autorresponsabilização aparecerá miraculosamente na sua frente. E assim todos os seus problemas acabarão. Óbvio que não, não existe mágica, tem que gostar do processo e do caminho, que, aliás, se bem vivido, tende a ser longo. Demora para a gente sacar que está correndo e com pressa para chegar no abismo. Ainda bem que eu saquei a tempo, graças a Deus. E esse tempo foi no dia 28 de junho de 2024. Eu precisei de mais de um ano após o dia em que eu tomei consciência para conseguir processar a minha raiva e revisitar essa história, escrevendo essa reflexão com sinceridade. A história era outra. Eu me culpava e transferia os meus sentimentos, até aprender, inclusive, que culpa e autorresponsabilização são coisas diferentes. Na culpa, eu me puno. Na autorresponsabilização, eu me amo. E partindo desse amor, o processo fica mais fácil. Mas voltando ao início da história, eu estou de mãos dadas com a minha terapeuta. Abro os olhos como quem acorda de um bom sono. Minha mente faz várias associações em frações de segundos e toda essa consciência veio. Que raiva de mim! Meu coração dispara, sinto o peso da minha expressão e a tensão entre as minhas sobrancelhas contraídas. Travo os dentes a ponto de sentir o formato do meu rosto mudar ao acentuar meu maxilar. Enquanto isso, minha terapeuta me olha com um olhar amoroso, como quem me escuta até em silêncio, já que a minha expressão dizia tudo, e fala: precisamos trabalhar essa raiva. Tem muita raiva aí dentro. Ela começa a folhear o meu álbum de fotos, observando algumas fotografias que eu colei na parede. Escolhe uma foto minha de quando eu tinha uns 3 anos de idade, sozinha na porta da igreja com fundo escuro. Eu tenho uma memória ótima e às vezes isso é um problema, mas me lembro como se fosse ontem, era casamento do meu tio. Então, minha terapeuta me lançou um desafio. Quando você se sentir preparada, você vai olhar para essa foto e fazer o Ho'oponopono.
Só você e mais ninguém pode hoje voltar lá atrás e acolher a pequena Maria. Então ela continua. Você carrega uma raiva muito grande por não ter olhado para esse sentimento. Você transformou essa raiva em produtividade. Sua raiva é uma tristeza não reconhecida. Você queria ser vista, amada, acolhida, e por não ter sido da maneira que você esperava, essa ausência se transformou em raiva. Mas isso não significa você não tenha sido amada. Não sei se posso dizer sabiamente, pois não está fácil hoje para você lidar com as consequências. Mas, de alguma forma, você encontrou uma utilidade para essa energia de alta vibração em capacidade de trabalho e estudo. Se tornou uma excelente profissional, mas hoje seus sentimentos estão só crescendo e te matando por dentro. Vai lá. Parece aqui uma seita, né, Aline? A gente vai, dá a volta, e estamos falando do ser e fazer de novo. Eu estou falando sobre isso no outro curso de Winnicott desde terça-feira, estou elaborando isso, e aí, conforme a gente vai lendo, a gente vê que a gente está no fazer, né? Não é, Marcinha? Voltamos, né? Imagina, eu nem sonhava em conhecer o coletivo e esses conceitos, a questão da elaboração do ódio, né? E aí como que o próprio corpo produz esse saber, né? E É essa raiva biológico. aí, ó, essa raiva vindo, né? Que você está nesse automático aí. É. Até aqui, você cumpriu exatamente o plano do sistema atual que estruturou a sociedade para que ela viva cada dia mais alienada e doente, comprando, gastando o que seja roupas ou remédios. As pessoas que cederam ao sistema estão muito melhores do que você, que resolveu lutar contra ele. É aquela coisa, eu vou lutar contra o sistema para que as pessoas parem de consumir. Tudo bem, mas, tipo assim, elas estão felizes lá, sabe? É você que a gente tem que se resolver, né? É fácil? Não, mas eu estou aqui para te apoiar no seu processo. Sua mente está, de fato, colapsando, e uma hora pode ser que não tenha volta. Se não for sua mente, vai ser seu corpo, já que você trabalha compulsivamente e só para no hospital com crises renais, já que nem para tomar água você para. Não importa o que fizeram com você quando criança, seus pais te deram o melhor que eles puderam com os recursos que eles tiveram. Bem-vindo à vida adulta. Esses sentimentos são seus, só você pode resolvê-los. Parece duro, mas diferente de mim, minha terapeuta consegue falar tudo isso de forma amorosa. Se necessário, volte e leia com a voz terna. Me entregou a foto, me deu um abraço e se despediu. Simples assim. Amiga, olha só o que está. Você falou, me entregou a foto, e olha o que está servindo de uma foto. A fotinha, né? Doideira, né? Agora sou eu e a pequena Maria. Eu mal consegui olhar para a foto. Quem dirá repetir 108 vezes 4 frases. Eu que estava me preparando para travar uma guerra contra os cavaleiros do Zodíaco, fiquei paralisada diante da foto de uma criança. E essa criança sou eu. São apenas 9 palavras que, repetidas com calma e consciência, dariam, em média, 6 segundos cada frase. Uma batalha que duraria, em média, 11 minutos. E eu já entrei perdendo, sendo amedrontada por uma criança de 3 anos de idade. Na verdade, eu já tinha feito um processo de encontrar com a minha criança interior, anteriormente, e não foi lá tão divertido assim. Ela não estava muito afim de brincar. Foi um pouco assustador. E para melhorar, eu que era muito espivitada na infância, estou com uma carinha bem macabra nessa foto. Ainda bem que meu prazer pelo desafio é maior do que o meu medo. Nessas horas que meu Áries me ajuda. Imagino Hades, o deus do submundo, sendo acordado por mim uma hora dessas para pedir para ele me ajudar a enfrentar meus medos de infância. A Dani mal saiu pela porta. Corri para o quarto, peguei um caderno sem pauta, um lápis, uma borracha e algumas canetas coloridas. Colei a minha foto na primeira página em branco com uma fita, anotei o mantra, respirei fundo,
Peguei o japamala que eu mesma fiz juntando contas que encontrei na casa da minha mãe. Entrei na minha caverna escura, mais profunda, para enfrentar um ser estranho. Como aqueles filmes de terror que se apropriam de uma imagem demoníaca infantil, lá estava eu para enfrentar os meus demônios. Parece um exercício rápido e simples, mas eu sou hipersensível e sei que será profundo, que me transportará no tempo para reviver cenas que, neste momento, eu não tenho certeza se estou preparada para viver. Eu falei preparada, eu nunca estive tão lascada na minha vida. Se eu não fiz isso quando eu estava bem, vai ter que ser agora. Como se diz, o que é um peido para quem já está cagado? Na minha frente, caderno, canetas, lápis, borrachas, um copo com água, onde a foto era um pentagrama ou um elemento-chave para o ritual. Nas minhas mãos, meu japamala, como um amuleto para me dar proteção nessa viagem, como se fosse necessário ter algo para me ancorar, caso eu me perdesse entre meu presente e meu passado. A criança com poder e eu com a chave. Eu realmente não sei se estava preparada, mas como sou ariana, com a lua em Sagitário e detesto o benefício da dúvida, mais uma vez respirei fundo, apertei meu dedo na primeira conta, fixei meus olhos na foto, olhei para os meus demônios que já estavam sussurrando nos meus ouvidos e tomando minha mente disse, eu te amo. Pim. Você quer comentar alguma coisa, amiga? Não? Você, Ale? Bom, 18 de abril de 2023, Arraial da Ajuda, Bahia, Nobody Home. Esse título é referência da... Hã? Tecla SAP. Esse título é o nome de uma música de Pink Floyd, que chama Nobody Home. É bem interessante, depois você pode ouvir. Pede uma nota, né? De rodapé. Aham. Mas é a música de Pink Floyd. Eu não queria escrever de caneta. Procurou dizer aqui. E aí é o seguinte. Bom, neste momento, pela primeira vez, desde quando eu acho que eu existo, estou completamente só, sentada na mesa de jantar, com um prato vazio à minha frente, degustando lentamente a tristeza mais profunda da minha vida. O motivo, minha mente está calma. Era tudo o que eles queriam, embora eu não quisesse. Nunca tive dificuldade de viver só, mas nunca vivi vazia. Meus pensamentos sempre foram minha companhia. Quando produtivos, ovacionados. Se questionadores, repreendidos. Questionando, se tornou libertadores. E me libertando, tornaram-se um perigo. Então, os meus pensamentos... Tirar só apagar aqui essa... Os meus pensamentos, meus fiéis companheiros, meus queridos, tornaram-se meus cúmplices. Na tentativa de arrebentar os meus grilhões, foram apreendidos, silenciados, ameaçados, arremessados para longe contra a minha vontade, arrancando junto com eles abruptamente pedaços de mim. Na tentativa de me salvar, me mutilaram, foram embora e me deixaram sozinha, neste calabouço absolutamente vazio. Eu sempre gostei de estar sozinha na minha própria companhia, sendo quem eu sou, mas hoje sou um ser diferente, não me reconheço, me olho no espelho e não sei quem é essa mulher na minha frente. Calma, silenciada, estática, inerte, tudo que eu não sou.
como uma avó que tem o prazer de assistir seus netos bagunçando toda a casa, até mesmo rabiscando as paredes, tornando tudo tão caótico, mas ao mesmo tempo tudo tão colorido e cheio de vida, eu nunca tive problema com os meus pensamentos, meus pequenos herês que sempre deram sentido à minha existência. Hoje eu sou uma avó abandonada, sentada sozinha na sala, de frente para o meu prato vazio. Tudo está calmo, como eles queriam. Enquanto desfruto lentamente minha tristeza, choro de saudade. Por onde eles andam? Onde estarão os meus meninos? Sem forças para sair à procura, fecho os olhos e faço uma oração pedindo para que tragam de volta o que me arrancaram sem a minha autorização. Por favor, me sinto só, preciso das minhas companheiras. Me tragam de volta as vozes da minha cabeça. Como é que você escreve um negócio desse, né? É só tomar um remédio tarja preta. Mas né? A sensação de vazio, assim. Tem que experimentar, né? Para escrever. Então, essa parte foi quando eu fui forçada a tomar remédio tarja preta. E aí é a sensação, né, de vazio mesmo, né? Eu estava conversando isso com uma paciente, e assim, né, todo remédio tem efeito colateral, né? E hoje a gente está assim, às vezes eu converso com pessoas jovens e falam assim, não, mas eu oscilo muito, então eu preciso tomar um negócio para equilibrar. E aí eu pergunto assim, mas oscilar não é um pouquinho da nossa natureza? Sabe? Então, assim, claro que existe aquele momento que a gente precisa, mas tem um lugar que é assim, eu quero te controlar mesmo, né? E aí é aquela hora de pensar assim, que tipo de efeito colateral que eu estou disposta a suportar, né? Posso continuar? Posso? 11 de maio de 2023, na casa da Andrea. Is there anybody out there? Também é uma referência de uma música do Pink Floyd. E aí é bem legal, assim, principalmente do filme, se você assistir a cena, né? E esse filme foi um filme que ele sempre me atravessou muito, é um filme que eu sempre assisti desde criança, assim. E é bem interessante, bem interessante. Você já assistiu o filme The Wall, amiga? É isso, é o The Wall. Is there anybody out there? É o muro, né? É o muro. O trecho anterior, né, assim, é muito interessante, porque na hora que você estava lendo, eu fiquei lembrando de um momento, assim, desses meus montes de escrito doido aí também, né, em que eu também sentia falta dessas vozes, em algum momento, assim, tipo, meu Deus, estou sentindo, porque isso faz parte de mim, tipo, isso tudo que me acompanha, né, e aí quando tira, eu tô tirando você também, né, então, assim, cara, é muito foda. É do sentir, né? Por isso que eu não tenho muito o que falar, amiga, porque eu tô sentindo. Entende? E aqui eu acho que não é lugar que cabe, é do sentir. Uhum. Bom, eu acho que eu me perdi. Como eu tomo meu caminho de volta? Eu me sinto tão sozinha no mundo. Por que as pessoas que me amam me machucam e me abandonam depois de tudo que eu fiz? Estudei, passei em concurso, casei, fiz de tudo, me separei, fui bem-sucedida, fui feliz, fui mal-sucedida, fui triste, fiz muito, fiz pouco,
fiz nada, escondi minha dor, não falei nada, me virei sozinha, fui julgada, pedi ajuda, contei tudo, fui apedrejada. Fui forte, fui fraca, fui tudo, fui nada, e nada foi o suficiente para que eu fosse aceita, para que eu fosse amada. Saga de Maria. Depois dessa, o que que Maria arruma? Vamos lá. O bicho ferido. 14 de junho de 2023, Arraial da Ajuda ainda. Ou seja, Maria ainda está em Arraial da Ajuda, está na Bahia, né? Dentro do meu lugar seguro, eu pude me ver e me vi como um bicho ferido que continua mostrando os dentes ao avistar o caçador. Definitivamente, devido à dor, aceitando o meu destino, intuitivamente começa a me afastar, se em direção à cura ou a um final digno, eu não sei. Mas sei que o bicho ferido faz isso para se proteger dos ataques. Já que nessa altura já não tem como correr ou revidar os golpes, na condição que eu estou, tem que ser lentamente, não há galopes. Para onde eu vou? Não sei. Quem sabe eu não encontre de novo com a sorte. Aí, para onde? Salvador. Então, ela sai de Arraial da Ajuda e vai para Salvador, no dia 5/7. Então, no dia 6, que dia aqui? No dia 14/6, ela está na Bahia ainda, né? Então, no dia 5/7, ela vai para Salvador, o início do meio. Eu que vinha de outras terras, sarando as minhas feridas, vou sem volta para Salvador, que na verdade é um lugar de passagem. Luanda brasileira, terra de Angola e de Verger. É também para mim um místico portal, um ponto de passagem e de partida para conhecer as terras para além da ilha, numa época em que eu sequer conhecia Saramago. Essa primeira referência é da música Fogueira Doce, de Mateus Aleluia, né? E Verger é de Pierre Verger, né? Que ele fez um trabalho e tem um museu em Salvador. Ele estuda sobre o candomblé, né? Ele se torna babalorixá, enfim. Quando meus pés tocaram aquelas terras que na primeira vez também eram apenas uma passagem para que eu seguisse o trabalho para a terra do não conhecido escritor, é José Saramago, senti como se recebesse uma mensagem divina que ali era meu lugar. Por ora, eu só posso dizer que assim como eu fiz em 2022, mas agora o que você precisa saber é que eu já fui e já voltei. Já estou novamente de partida. E mais uma vez, passando por Salvador, essa terra magnética que me fez prometer que eu voltaria. Eu já nem posso dizer se sou eu que estou voltando, pois eu já não sou nem de perto nem de longe a pessoa de 2016. Até pouco tempo éramos 6. Hoje sou uma só, mas ao mesmo tempo sou muitas. Sozinha com uma mochila nas costas, sem destino, me lanço no mundo, levando na mala poucas roupas e muitos fragmentos de mim e de outras pessoas. Todas que eu fui estão aqui dentro, junto com todas as outras, ora em paz, ora em conflito, mas sempre comigo, indo atrás de vai saber lá o quê. Eu acho que é de mim mesma. Fico pensando se tem espaço aqui dentro para mais uma, já que além delas, também me acompanham todas as suas ideias.
É por isso que eu acredito que a mulher, esse ser múltiplo, misterioso, complexo e ao mesmo tempo divino, deveria receber apenas para existir, como um oráculo. Reverencia o masculino na força ativa. Repete esse trecho para a gente produzir essa realidade. Mas mulher tinha que receber só para existir, mano. Não é, amiga? Como é que a gente não Amiga, por favor, recebe? lê de novo. É por isso que eu acredito que a mulher, esse ser múltiplo, misterioso, complexo e ao mesmo tempo divino, deveria receber apenas para existir, como um oráculo. Reverencio o masculino na sua força ativa e latente de ser o responsável pela semente. Mas me encanta a dualidade entre a sensibilidade e a força de coexistir e administrar tantas vidas dentro de uma, tantas mentes dentro da sua. É interessante isso, porque na Jungiana, quando a gente pensa no conceito de ânima e ânimos, né, porque ânima é o correspondente da alma para quem se identifica com gênero masculino, onde se tem gênero. Então, é um conceito que passa ainda pela questão do binarismo, né? Mas, enfim, 1900, né? E ânimos, o ânimos, que é aquele que habita a questão do feminino, né? Ele é uma multiplicidade. Ele se manifesta no múltiplo. Por exemplo, no sonho, é muito comum que no sonho, né, de quem se identifica com o gênero masculino, a ânima vem como a mulher. Nos mitos, quando o homem vai em busca da princesa, da deusa, isso é a busca da própria alma, ele está em busca do próprio feminino dele, né? E o inverso, para a mulher, o ânimos, ele aparece como uma multiplicidade, assim, né, com essa coisa múltipla, e para mim, isso é muito sério mesmo, assim, tipo, essa coisa de parecer que tem muita coisa aqui dentro, muitas vozes, muitas versões, né, eu tenho certeza que toda mulher, mesmo escolhendo estar no seu livre direito de não querer sentir o seu peito pulsar de dois corações, é única, e ao mesmo tempo, é muitas. Neste momento, escrevo na tentativa de quebrar meu bloqueio de escrever, não só por mim, mas por todas as outras mulheres que conheci e que hoje fazem parte de mim. Como e quando eu começo? Será que comecei e não percebi? Hoje é 5 de julho de 2023. Na verdade, eu já tenho essa resposta. Já tenho tantas histórias escritas, gravadas em tantos lugares, que juntas formam um imenso mar profundo e misterioso. Me sinto como um marinheiro experiente com medo de entrar no mar. Me falta coragem para começar o que já começou, de dar forma ao que já existe, de revisitar histórias que eu já sei de cor. Talvez seja porque elas têm o poder de me transportar no espaço-tempo, me fazem passear entre emoções profundas como se eu estivesse lá novamente, vivendo tudo outra vez, mas com a minha consciência de hoje, que, por sinal, muda o tempo todo. Todas as vezes que revisito uma história já escrita, ela se ramifica em várias outras. Como um barco que é lançado pelo vento de um lado para o outro, eu sou mentalmente, fisicamente impulsionada. Sinto que tenho velas e que elas me puxam para lugares que não conheço, mas devo ir. Como, por exemplo, este primeiro capítulo, que na verdade é o início do meio, que eu prometi para mim mesma que seria fiel às palavras que me vieram na ocasião. Mas hoje, dia 18 de julho de 2023, quando sentei para escrevê-lo, por tudo que passei, ele já não é mais o mesmo. E pela terceira vez, em 10 de agosto de 2023, estou eu aqui revisitando a mesma história pela terceira vez, triplamente escrita pelas minhas 3 últimas versões, mais recentes, todas juntas,
amedrontadas, de mãos dadas, tentando enfrentar meus bloqueios, reforçando o que está feito, com receio de seguir em frente. Quer que volte, amiga? Eu estava escutando, eu só me Estou perdi na ali. página 54, o início da página 54. Obrigada. Mas voltando ao pensamento que eu tinha na data em que recebi este capítulo, me questiono, será que eu estou esperando a hora certa ou me auto-sabotando? Nossa, até me arrepiei. Mas, Você viu, sabe quando dá aquele estremelique? não, e hoje, na minha análise pessoal, eu falando assim, eu estou me auto-sabotando, assim, eu preciso escrever me faz bem, revisar as histórias me fazem bem, entende? E tem tempo que eu não sento para revisar as histórias, para revisitar as histórias, e parece que quando eu sento para revisitar as histórias, eu teço a minha própria vida, é muito louco, assim, como a minha vida começa a andar quando eu escrevo. Eu posso parar para pensar, por que que minha vida deu uma embolada? Porque eu não estou escrevendo, eu não estou revisitando as minhas histórias. É muito louco. É eu começar a ser fiel a mim mesmo e o que eu preciso fazer, minha vida começa a andar. E aí, eu leio exatamente esse trecho, que, né, Nossa, eu vou até volta, ler de novo, volta um pouquinho, por vou favor. voltar. Ó, como um barco que é lançado pelo vento de um lado para o outro, eu sou mentalmente e fisicamente impulsionada, sinto que tenho velas e que elas me puxam para lugares que não conheço, mas devo ir. Como, por exemplo, esse primeiro capítulo, que na verdade é o início do meio, que eu prometi para mim mesma que seria fiel às palavras que vieram na ocasião. Mas hoje, dia 18 de julho de 2023, quando sentei para escrevê-lo, por tudo que passei, ele já não é mais o mesmo. E pela terceira vez, no dia 10 de agosto de 2023, então você vê, do dia 18 de julho, vai ser o último, aí no dia 10 de agosto, ela revisita quase um mês depois, o mesmo capítulo. Estou aqui revisitando a mesma história pela terceira vez, triplamente escrita pelas minhas 3 últimas versões mais recentes, todas juntas amedrontadas, de mãos dadas, tentando enfrentar meus bloqueios, reforçando o que está feito, com receio de seguir em frente. Mas voltando ao pensamento que eu tive na data em que recebi este capítulo, me questiono, será que eu estou esperando a hora certa ou eu estou me auto-sabotando? Mais uma vez, de forma contraditória, faço perguntas para as quais eu já tenho as respostas. Isso não significa que você não possa ter uma opinião diferente da minha. Pelo contrário, desejo que você faça dessas histórias as suas. Faça questionamentos, até mesmo se essas histórias são realmente reais. Só posso dizer que gosto de ser coerente. Por mais que isso muitas das vezes exige de mim escolhas difíceis. Mas, sem dúvidas, eu que adoro um desafio, devo confessar que foram essas escolhas tomadas por mim ou pela própria vida que me proporcionaram as experiências mais incríveis, as quais eu quero compartilhar sem filtros. Todo escritor tem o seu lugar. Aqueles que criam novos mundos, Nárnias e países das maravilhas. Já eu resolvi compartilhar em detalhes a minha própria história, que cruza com todas as outras, questionando supostos paraísos, que vejo que estão levando as pessoas para verdadeiros abismos. Por falar nisso, tem uma frase que eu gosto muito. Se você estiver indo para o abismo, é melhor que não esteja de Ferrari. É melhor que esteja a pé, de preferência em passos lentos, para dar tempo de fazer o retorno. É por isso que eu gosto de andar a pé, e pode ser que você me veja até descalço por aí. Se fosse olhar como é que fala? Um significante, né? Abismo, aparece, tipo, várias vezes, né? Coisa do abismo, né? No outro. Escreva em fluxo de consciência exatamente na desordem que as informações chegam na minha mente. Não sei de onde vem,
Questiono tudo, mas não sou louca de questionar a fonte. Apenas preservo o que for necessário das histórias daqueles que eu cruzei. Quanto a mim, estou nem aí. Compartilho tudo que vivo e penso, como quem te convida a entrar dentro da minha própria mente e assistir de perto a todos os meus desafios. Devaneios. Ato falho. Devaneio. Eu estou lendo aqui com o livro na mão, ó, Devaneios. Mas, Aproveita, então, já escreve aí do seu ladinho. nossa, qual que é o livro que eu estava lendo com a Lei? Senhor da Glória. Acho que não está aqui, mas eu vou botar aqui, depois eu coloco. Desafios, Acho, devaneios. assim, Mas tudo isso só para enrolar para dizer que sim. Eu que duvido até do tempo, que digo que ele é uma convenção criada, venho dizer que estava esperando a hora certa. Isso é uma ilusão, como o próprio tempo. Sabe aquele momento próprio para fazer o que você tanto deseja? Ele não existe. Hoje eu estou em Lisboa, escrevendo e ignorando meu Júpiter em Saturno. Nem tanto, pois eu voltei a inserir essa referência depois que eu disse que o texto estava pronto. Sentada em frente a uma janela, onde avisto minha pequena professora, enquanto lentamente minha mente faz conta que eu só tenho mais 4 minutos para escrever. olha que Mas coisa engraçada, amiga. Agora, vai. aqui que eu escutei, Hum. enquanto lentamente minha mente, mas enquanto mentalmente minha mente. Mas eu escutei lentamente. Provavelmente eu falei lentamente, esse também vai Eu para minha também análise. ouvi isso aí que você falou, Aline. Mas eu fiquei na dúvida, tá? Eu ouvi isso aí também, lentamente. Vai para análise também, ó. Eu fiquei na dúvida, eu não sabia se esse lentamente era meu, seu ou é nosso. Vão dividir, vão todo mundo levar, na dúvida, vão todo mundo levar para análise. Eu preciso falar porque assim, né? Entendeu? Tá em mim também. Aí pegamos. Não, amiga, É. esse capítulo todo, eu tô tendo tanto calafrio aqui que tu não tem noção, bicha. Para. Segue essa Nós leitura. queremos. Nós Oh, queremos. oh. Aqui cheio de trem para ler, cheio de trem para enfrentar, né, amiga? Dá um medo, né? Ai, Senhor. Ó, então, enquanto mentalmente, minha mente faz conta que eu só tenho mais 4 minutos para escrever. Mas em 5 de julho de 2023, ela volta. Estou sentada em um dos degraus do ônibus enquanto escrevo, aproveitando o único foco de luz. A caneta trava. Naquele dia, eu já nem sabia se este era o primeiro capítulo ou o do meio. Eu sei, é difícil saber exatamente onde eu estou, se isso tudo é real ou ficção. Talvez já tenhamos nos cruzado em alguma esquina do mundo por aí. Eu que quase não termino as coisas, resolvi começar pela metade. Acho que é uma forma coerente de ser fiel à própria vida, já que nem os cientistas conseguiram explicar até hoje onde é que ela começa ou termina. Não vai ser eu que vou começar do início ou terminar no fim. Tampouco tenho a pretensão de que isso seja linear. Pelo contrário, minha mente caótica, confusa, bagunçada, mas ao mesmo tempo cheia de trocadilhos e graça, me confessou que tenta escrever normal. Só aumentou minha angústia e me fez acumular pelo menos 5 anos de histórias escritas. Amiga, pelo amor das almas, não vou falar nada. Já falei tudo. Pior que eu sei, É nós que é nós. é nós, Queiroz. Ai, me deu até calor. Minha mente confessou, né? Tipo assim, fala na terceira pessoa, é a minha mente que confessou.
né? Vai fragmentando, né? E tudo isso é só ela com a cabeça dela. Tem ninguém em volta. Ela não cita ninguém, não cita nenhum humano, né? Tipo, é só a cabeça dela, né? Por enquanto, é só o que ela pensa, não tem ninguém em volta. Por enquanto, não aparece personagem nenhum, né? Só os que tá dentro da cabeça. E a terapeuta, né? Tudo isso é ela e a terapeuta. Ela sozinha, ela é a dinâmica, a única personagem que existe é a terapeuta. Afinal de contas. Opa! Tá certo. Beleza. Afinal de contas, o que é ser normal? Tem algumas teorias, mas vai ter que ficar para outra hora. Preciso correr, os 4 minutos já passaram faz tempo. Não sei se deu para entender, mas eu comecei do meio. Depois eu te conto o início da história. Se você me conhece, como de costume, você sabe que eu tenho o hábito de conhecer pessoas e já contar toda a minha vida. E geralmente é na despedida que eu pergunto seu nome. Penso que seria interessante conseguir uma forma de saber quem está lendo essa história, mas vou pensar nisso depois. Então, seja bem-vindo. Aliás, você já está dentro. Já deu para perceber que isso aqui está uma bagunça. Me desculpe, não deu tempo de arrumar. É o que tem para hoje. Mas se sentir confortável e quiser, pode ficar. Não tenha pressa. Você pode até me ajudar a colocar um pouco das coisas em ordem se quiser. Sinta-se como se você estivesse na sua casa. Até mesmo porque, se você está se sentindo à vontade aqui, é porque temos coisas em comum. Acho isso interessante também. Aqui o tempo e espaço não existe, mas depois te explico. Agora realmente preciso ir. Não sei se vou te ver outra vez, mas espero que você esteja aqui quando eu voltar. Muito prazer, pode me chamar de Maria. Amiga, deixa eu te falar, são 19h32. Aham. Em 28 horas eu vou precisar sair só para comer alguma coisinha. Mas aí, A gente pode, eu tenho um paciente também às 20, se vocês quiserem. vou ler só esse aqui, porque só isso aqui não é. Aí depois né? Esse é pequititinho, que aí depois para não ficar no meio, entendeu? Isso. Aí, beleza. Então, ali ela estava em Lisboa, e aí no dia 6/7/2023, ela está em Aveiro. Meu caminho é longo. Meu caminho é longo. Neste momento, passo por Aveiro, lendo o livro A Relação Mãe e Filha, de Malvine Zalcberg. Sem querer perder uma paisagem, uma linha, me perco entre a janela e o livro. Sempre se perdendo. Outro, como é que chama? Significante, me perco, abismo, Mas só se encontra quem se perde. não é? Não é? Pronto, e aí a gente volta na próxima semana em Bem Posta. Então, no dia. Ela estava no caminho, né? Então, Lisboa, Aveiro, Bem Posta, no dia 8/7. Meu caminho de Compostela. Alô? Ô, Tainara, quando Oi, ela se despede lá no último pedacinho que você leu, antes desse, ela está conversando com quem? com a cabeça dela. Ah. Eu falei assim, gente, só tem a terapeuta e a terapeuta não estava ali, ela se despediu de quem? Ah, aqui. Ela tá despedindo do leitor. Tá despedindo da gente, amiga. Tá despedindo do Entendi, porque leitor. ela fala assim, eu falo da minha vida para todos, já começo falando minha vida assim quando eu conheço as pessoas e esqueço de perguntar o nome, só falo o nome no final. Meu nome é Maria. Tá Aí falando ela você, fala, meu nome é Maria, aí se despede. vai embora. Porque até aqui ela já falou um monte de coisa da vida dela, né? Sim. E aí ela falou, ó, meu nome é Maria, agora eu preciso ir, já contei um monte da vida, eu vou ali e já volto. Tomara que você esteja aqui quando eu voltar. Tá conversando com a gente. Aí daí você já tinha terminado a análise com a sua terapeuta, que você já viajou tanto.
essa terapeuta do livro, né? E eu acho que é legal assim deixar registrado que assim, isso é escrevivência, né? Então, tudo isso vem de experimento mesmo, né? Tudo isso é real assim. Agora, se isso é realidade, a realidade não sabemos porque está na cabeça da Maria. Então, nem sempre o que ela entende. Então, assim, é isso que é interessante. Esse ponto de vista, esse olhar, e isso até me deixou um pouco, assim, livre para poder publicar, porque quando, inclusive, eu estava com a terapeuta na época, e aí ela falando assim, eu perguntei para ela, né? Eu falei assim, olha só, eu posso publicar essa parte e colocar seu nome? Ela falou, Tainara, essa não sou eu. Essa é essa sou eu que você criou. Então, fala tudo, entende? Essa não sou eu. Essa sou eu que você criou. Essa sou eu, a sua eu. Pode colocar qualquer coisa, pode falar. Isso é muito interessante, né? Porque nem sempre duas pessoas no mesmo ambiente estão vendo a mesma coisa. Então, a realidade, infelizmente ou felizmente, ela é subjetiva, né? Quem vê ela de fora está vendo uma coisa, você que está se vendo de dentro está vendo outra. Então, por isso que é inventado. Isso foi real? Não sei se foi real, mas era o que estava na cabeça, né? E o que está na cabeça é realidade para mim, mas não necessariamente é para o que está do lado de fora, né? Então, isso é bem interessante, mas sim, mas ainda tem interação com essa terapeuta. Ainda tem interações com a Dani, né? Acho Então, que é. vai lá. Não, é porque eu fui botar aqui o marcador agora no lugar, né, onde a gente parou hoje e fui escrever. Aí eu tô achando graça que o seu livro tem 3 marcações aqui para mim, né? Mas aí eu já Nossa. parei, porque eu tava lá assim, a última marcação que eu tenho, que até inclusive com o marcador é na 133. Aí tem uma marcação no 133, tem um no 77 e agora no 61. Mas aí agora eu não vou avançar mais, né? Porque agora estamos aqui na leitura. Vai encontrar, né? Aí eu tô achando graça, porque, tipo assim, daqui a pouquinho vai chegar na marcação do meio, né? E em algum momento a gente vai chegar aqui na última, aonde eu tinha parado né? Da última vez, né? Uhum. Aí era só Mas porque é igual o próprio texto, né? Porque ele vem, vai, né? Tá lá em 24, aí de repente a gente tá em 23. Aí eu só fiquei viajando com isso também, entendeu? Que existem. O livro aqui está marcado em 3 lugares, entendeu? Tipo assim, 3 tempos. viajando mesmo, né? Uhum. Mais de uma vez, é. É isso, muito obrigada, né? Você quer falar alguma coisa, Lê? Não, meu amor, muito top a gente estar Ah, aqui juntas, lendo e como que o reflorestar ele tem uma marca assim importante, né? É um lugar de mexer a terra, né, Aline? E através dessa terra a gente não sabe o que a gente pode produzir. E aqui a gente lê os nossos textos, né? Os nossos, eu me colocando neste lugar que a Aline leu o texto dela, só a Aline sabe o que ela sentiu, a gente participou da emoção, do momento. O Jairo e a Renata essa semana, cara, ver a emoção no olhar da Renata, ouvir coisas sobre o eu rasurado, a gente saber coisa que só lendo o livro a gente não saberia o que aconteceu, ver a emoção, ver o Jairo falando sobre o livro e agora ver você, Tainara, lendo o seu livro. Eu acho que uma coisa é a gente ler e outra coisa é a gente ler com o autor. Isso é muito importante. Sabe, eu sou uma pessoa assim muito simples, eu falo do meu jeito, mas eu também tenho as minhas percepções
eu também sei o quanto que é importante disso, e participar de uma leitura com o autor, caraca, isso não tem preço, sabe? Eu me sinto muito honrada em poder fazer parte do Reflorestar, em poder estar nesse momento, em poder estar nesse tempo, tá aqui. Eu, sendo quem eu sou, tá participando desse momento assim tão importante para vocês, né? Para vocês, como autor, ter a gente aqui do outro lado participando dessa emoção, porque a gente volta lá na cena, né? E a gente, nós temos a vida antes de a lei e depois de a lei, né? É um marco, e a gente que agradece, assim, o seu olhar, né? O seu cuidado muito atento, né? Eu acho que eu e a Aline, eu falo o quanto a gente sente, assim, esse carinho mesmo, esse cuidado seu. Outro dia eu estava falando com a Aline, assim, eu falei, bicho, a Lê aguenta nós ali. Mano, a Lê colocou nós. Eu falei, mano, tem hora que como é que a Lê aguenta a gente? Porque você tá aqui, fechou com a gente, sabe, Ale? E isso é um valor, e tá sempre ensinando com um olhar terno, com uma maestria, com uma grandeza, com uma educação, sabendo entrar, sabendo sair, sabendo pontuar. E muito obrigada, de verdade, pela sua presença, de verdade, assim. Caiu um cisco aí, Porque Aline? Não, deixa é foda, velho. Fala sério. Vocês são demais. É isso. A gente está aqui é, crescendo, Aline. Isso é muito importante para a gente, sabe? Isso é muito importante para a gente. A gente, como mulher madura, a gente está aqui produzindo e vendo o que a gente está produzindo. Olha aí, eu me botando novamente nesse lugar. Mas é para sem você se você, você nada disso está, estava mulher. ali. Você já Isso, está. Você não tá, você já você está é. entendendo? Isso é muito importante. Imagine, você é uma pessoa, entra aí, fica aí junto com a gente. Você é uma pessoa, eu uma pessoa madura, você é uma pessoa madura. Cara, eu produzi isso e hoje eu estou aqui numa sala de leitura lendo o que eu produzi. Cara, E você foi a pessoa e é responsável por isso. Lembra que convocou a gente e falou assim: como assim capa de livro? Eu quero ler, né? Então, e estamos aqui juntas e vamos, né? Até o fim de muitos livros, não é? É isso. Ó, um beijo e até a próxima, viu? Amo vocês. tchauzinho. Tchau, tchau.